Vamos começar a falar. O tema de hoje são famílias. Por que que a minha família não é de comercial de margarina tão perfeita, né? Porque quando a gente vê as propagandas de margarina, parece que tudo é tão perfeito. Aquela família sorridente, tomando café da manhã juntos. E aí a gente vai para o nosso dia a dia e vê que cada um acorda num horário diferente, corre daqui, corre dali, tem que sair de um lugar e ir para o outro e corre para levar as crianças. Então, essa cena fica muito no imaginário e a gente acha que deveria ser assim, né? Obrigada, Cris, seja bem-vinda. Bom, o primeiro aspecto que eu queria falar com vocês hoje sobre família é que a gente nasce. E aí eu vou falar um pouco de crenças pessoais minhas, isso não necessariamente tem a ver com constelação, mas tem mais a ver com espiritualidade, com esse meu caminhar aí de entendimentos, né? A gente nasce exatamente na família que vai nos ajudar a desenvolver o que a alma precisa desenvolver. Eu sei que tem algumas famílias que são mais desafiadoras que outras. Tem famílias que você olha de fora e acha que está tudo bem, mas entre quatro paredes as coisas não necessariamente são assim. Também tem muita ilusão sobre isso. E tem famílias que realmente você vê que são mais desafiadoras. Família com abusos emocionais, muita agressividade, muitos conflitos, né? Então, a gente tem essas diferenças, sim. Mas o que a gente precisa ter como primeiro entendimento é que a família é exatamente essa família que eu tinha que ter nascido. Este pai, esta mãe, presente ou ausente, eles deram e fizeram o melhor que eles souberam. Então, a gente precisa começar a entender um pouquinho como é que funciona essas dinâmicas, né? Por exemplo, quando a gente começa a estudar a constelação sistêmica, um dos primeiros movimentos que eu falo que são extremamente importantes para a gente fazer é o de tomar os pais tal qual eles são. E o que significa tomar esses pais? Isso é mais do que uma aceitação. Meu pai e minha mãe é desse jeito e eu não tenho como mudar, né? Pessoal, deixa eu pedir um favorzinho para vocês. Peguem o aviãozinho aí e enviem para quem tiver online aí dos seus contatos que gostariam de conhecer um pouquinho as dinâmicas que acontecem nas famílias, tá? Então, ajuda a gente aí, chama essas pessoas e aí a gente vai ampliando a possibilidade de ajudá-las, tá? Então, vamos lá. E o logaritmo também, o algoritmo, ele gosta muito quando vocês dão coraçãozinho. Então, quando eu falar alguma coisa que vocês curtam, você também dá o coraçãozinho, tá bom? Aí a gente consegue alcançar mais pessoas. Bom, vamos lá. O que então é tomar os pais tal qual ele é, né? Tomar o pai, tomar a mãe tal qual ela é. É muito mais do que a gente aceitar esses pais, porque quando a gente fala, eu aceito meu pai, eu aceito minha mãe, eles são o que são e ponto. Quando a gente fala tomar, envolve uma visão um pouco mais ampla do porquê que ele tem aqueles comportamentos, porquê que aquele pai age como age, ou aquela mãe age como age, por que minha mãe nunca me deu carinho, por que eu sempre me senti excluído. E nesse processo tem muitas coisas que são emaranhamentos desses pais, então eles realmente podem não estar disponíveis para doar amor aos filhos. E o que pode estar acontecendo com isso?
eles podem, por exemplo, uma mãe. Outro dia eu peguei um rapaz que ele falou assim: eu me sinto muito excluído da minha família, eu não consigo sentir conectividade com a minha mãe. E aí ele marcou a constelação, e no dia que ele chegou lá na constelação, ele virou para mim e falou assim: a minha mãe perdeu 5 filhos antes de mim, espontâneos e abortados. Uma energia de crianças abortadas é uma energia que, para a mãe não tomar contato, ela congela os sentimentos. E como ela congela isso, ela não está disponível emocionalmente para tomar esse filho que chegou agora. Isso é culpa da mãe? Isso é maldade da mãe? Não, não é maldade, não é culpa. São processos e dinâmicas completamente inconscientes. Tem uma frase que eu já ouvi e eu acho muito verdadeiro, né? Se você é pai, se você é mãe, o melhor presente que você pode dar aos filhos é você se trabalhar. Porque quanto mais você, como mãe e como pai, se trabalhar internamente, menos peso vai ficar para os filhos, né? É claro que a gente tem as nossas missões, eu vou falar sobre isso, né? As nossas missões dentro da família, mas esse é um aspecto importante, então, de eu estar olhando. Então, o primeiro passo, quando a gente olha a família e olha uma disfuncionalidade nessa família. O primeiro movimento que eu acho muito importante é esse tomar esse pai, tomar essa mãe exatamente como eles são. Às vezes você pega assim, nossa, eu tive um pai muito agressivo, ou eu tive um pai alcoólatra, que agredia minha mãe, que agredia a gente, era muito complicado. E aí, quando a gente começa a ter entendimento sobre a constelação sistêmica, a gente vê que este pai, com toda essa dinâmica, ele está completamente emaranhado no próprio sistema familiar. Então, eu não sei se vocês assistiram This Is Us, é uma série, está no Prime Amazon, e é maravilhosa. É uma série que nem era nova, eu não sabia que ela não era nova. Eu assisti as 4 temporadas, acho que a 5ª chega no meio desse ano. E lá aparece muito, muito nitidamente. Então, o Jack, eu vou ter que dar um pequeno spoiler aí para eu poder explicar o que eu vou falar. O Jack, que é o marido do casal principal da série, onde a série se baseia todinha, ele nasceu numa família muito disfuncional em relação ao pai. Então, o pai era alcoólatra, extremamente agressivo e extremamente comprometido nesse sistema. Então, ele, a vida inteira, ele julgou muito esse pai nesta forma de agir. E aí ele encontra uma pessoa, se apaixona loucamente por essa pessoa, e eles criam uma família. E até aí, o Jack dá alguns indícios de alcoolismo, mas nada tão sério. E tem uma parte dentro conforme a série vai andando, que este problema de alcoolismo se agrava no Jack. Então, olha só, eu tenho um filho que julgava o pai e ele repete o padrão. Aí este casal, ele teve trigêmeos. Perdeu um dos trigêmeos e adotou o Randall, que é um menino negro. Um desses filhos gêmeos, conforme a série vai acontecendo, se envolve com álcool também. Então, é isso que eu quero dizer. Quando a gente olha para as nossas relações, a gente tem que entender que existem emaranhamentos que vão muito além do que uma psicologia tradicional consegue acessar. Eu sou psicóloga, respeito, admiro, acho extremamente útil, mas existe uma área de atuação da psicologia que a constelação transpassa, principalmente quando você tem que olhar esses aspectos transgeracionais.
tá? Então, transgeracionais é através das gerações. E essas questões transgeracionais, tanto pelo mal quanto para o bem, né? O mal, entre aspas, quanto para o bem, elas vão se repetindo. E dentro da série também tem a moça, que é do casal principal, que gostava de cantar, a filha, e posteriormente o filho dessa filha, então o neto da personagem principal, que é a Rebeca. Então, para vocês entenderem, a gente, quando nasce numa família, a gente definitivamente vai assumir todos os ônus e bônus de pertencer àquela família. Por isso, quando a gente olha e vê uma propaganda de margarina e tem a ilusão que gostaria que a minha família fosse desse jeito, isso é ilusão. Cada pessoa, ela vem para a vida, e isso eu explico no meu curso do Spiritual Think, daqui a pouco eu vou começar a ler todos os comentários, tá, gente? Deixa eu só desenrolar um pouquinho mais, eu estou vendo que vocês estão entrando, tô dando uma acenada, mas daqui a pouco eu vejo. O que eu estava falando, meu Deus? Assisti uma coisa que não era para parar para falar comentário, que você perde o raciocínio. Então, quando a gente chega numa família, é exatamente isso. A gente recebe todos esses ônus e bônus. Quando a gente fala de família, e quando eu falei essa palavra de ônus e bônus, me remeteu muito à herança. A herança que você recebe de uma família, financeiramente, de imóveis, ela também vem com ônus e bônus. E eu também preciso estar entendendo isso. E por que eu estou falando isso? Tenho muitas famílias que, na hora que falece o patriarca ou a matriarca, entram em conflitos assim ferrenhos por causa da herança. E o que a gente precisa entender é que essa herança ela vem totalmente carregada também de ônus e bônus. Mas isso é um papo até para uma outra live, mas me veio isso aqui na cabeça e eu queria falar. Bom, deixa eu fazer aqui, dar uma olhada para ver se tem perguntas, porque eu tenho 2 perguntas que já me mandaram antes, que eu vou responder. O desafio é quando um filho se desprende dos hábitos comuns da família, muito comum em famílias de cidade bem pequena, como se fosse a ovelha negra da família. Então, Giane, a gente precisa entender o porquê que ele desgarra disso, né? Porque quando a gente vira adulto, a gente, a princípio, é livre para tomar os nossos caminhos. Agora, digamos que eu tenha uma família estruturada e um filho se envolve com drogas, por exemplo. E aí a gente chama ou acha que essa pessoa é uma ovelha negra. O que a gente precisa entender, que era o que eu ia falar, que quando a gente nasce, a gente tem a nossa missão individual, que é a nossa missão de desenvolvimento da nossa alma. A gente tem a nossa missão familiar, de que forma eu vou contribuir para a família para que haja uma cura na família. E tem a missão no mundo, que é de que forma eu vou encontrar para servir o mundo. Então, quando essa pessoa que está dentro de uma família, que a gente olha definitivamente como estruturada, e ele, por exemplo, se envolve com drogas, existem emaranhamentos aí por trás que precisam ser vistos. As drogas normalmente estão conectadas com a ausência paterna. Então, o álcool, as drogas, e essa ausência não necessariamente ela é física, mas pode ser uma ausência emocional. Então, eu já vi N constelações com pessoas com adições, e a dinâmica, esse tipo de dinâmica, ela é muito comum. Outra dinâmica muito comum, por exemplo, para adições, né? Eu sigo você. Então, por amor a você, eu sigo você no seu destino.
E quando a gente aprende a olhar isso dessa forma, quando a gente monta uma constelação e começa a perceber qual é a dinâmica que eu estou enredada, porque essa é a minha missão na família, era para trazer algo à tona para ser curado, eu consigo me desvincular deste destino, né, dessa situação, e poder me permitir viver um destino meu, porque essa missão está cumprida. Então, dentro das famílias, normalmente tem pessoas que marcam como buscadores. A gente fala muito disso dentro da constelação sistêmica. Então, por exemplo, na minha família, eu sinto muito que eu sou a buscadora. Não é que eu sou a curadora de tudo, não é isso. Mas eu sou a buscadora de ter mais entendimento, de entender as dinâmicas que acontecem. Então, é muito comum que as pessoas tenham dentro da família essas pessoas que acabam se envolvendo mais nesses processos. Aí a Dani Yumioka está dizendo, adoro This Is Us. Dani, This Is Us é o nosso curso de Spiritual Thinking, não tem como assistir a This Is Us sem lembrar em tudo que a Adriana falou, né? E a Dani é dessa turma que está terminando agora. Lilian, seja bem-vinda, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tânia, Leila, Erque, Jeane, comercial de margarina, deixa eu acenar para algumas pessoas que entraram. Maravilha. Marli Abreu. Marli, você tá bonita? Vai passar batom, eu vou chamar você hoje no final da live, hein? Se prepara, vai passar batom. Como a parte da minha família do interior mesmo é comum demais. Então, mas a gente tem que ver se é uma ovelha desgarrada que está enredado com alguma coisa ou que ele está completamente capturado pelo caminho que ele tem que seguir, né? E que muitas vezes é longe, fora dessa cidade pequena, né? Você é de Volta Redonda, não é, Jeane? Fiz uma constelação há 12 dias. Nesses 12 dias, parece que estou voando, não consigo aterrissar e focar no trabalho e projetos. É comum ficar perdida? Foi tratada a avó, mãe e o meu papel. Vevisfi, eu não sei qual é o seu nome, desculpa, mas então, deixa eu te responder a sua pergunta. É comum, sim, tanto que quem faz constelação comigo, a Marli está aqui de prova, ela fala, vocês não comentem com ninguém, não falem com ninguém da sua constelação por 10 dias. Por que disso? Porque durante 10 dias a gente tem que deixar a energia da constelação se movimentar, né? Tem constelações que às vezes é para fechamento de um relacionamento ou um processo de luto. É comum também a pessoa às vezes entrar nesse processo de luto, eu aviso isso, né? Você vai entrar nesse processo de luto, você vai ficar mais triste nos próximos dias, sinta isso. Então, vou te chamar de V, tá? V. Sim, é porque está fazendo efeito em você, tá? E essa conexão que você fez de avó, mãe, é um resgate do feminino que vai te trazer uma força tremenda. Quando a gente pega as gerações, assim, essa transgeracionalidade, é como se a gente desobstruísse um canal de amor, né? Então, um canal de amor e de conexão entre avó e mãe, mãe e filha, provavelmente estava obstruído por algum motivo, e quando você faz a constelação que entra essa linhagem toda, normalmente mexe bastante, mas também vai te trazer muita força, viu? Então, fica tranquila, é normal. Oi, gato, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui antes de eu continuar com o tema. Na verdade, não desgarraram. Explica melhor, Giane. A Rosa Santos, a Viviane, Master Coach, Vevisp, Viviane. Ok, Vivi. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Sou de Volta Redonda, mas lá não é assim, é em outra cidadezinha menor ainda. Ok. Muito bem.
Então, deixa eu continuar aqui falando. Pessoal, aproveitar que eu dei uma parada para ler os comentários. Hoje eu vou falar de família e todas essas questões que envolvem as famílias. Então, vocês podem ir mandando perguntas aqui. Eu já recebi algumas perguntas antes, que daqui a pouquinho eu vou ler e vou explicar. Mas eu só quero fazer uma introdução antes conceitual, tá? Então, o que eu queria que vocês fizessem? Pega o aviãozinho, manda para quem está online, fala assim, olha, assiste, porque está falando de família e todo mundo precisa ouvir alguma coisa sobre família. Toda família tem as suas questões, não existe família perfeita, tá? Bom, aí eu estava falando de tomar os pais, então, só fazendo uma retrospectiva. Eu falei de tomar os pais tal qual eles são. Depois eu falei da minha missão individual, familiar e missão de mundo. E agora eu queria falar sobre julgamento, tá? Nós somos criadas num mundo onde a gente é desenvolvido na gente um crivo julgador, tá? Quando participam do meu curso de Spiritual Thinking, esse tema de julgamento, ele entra no segundo módulo. O curso do Spiritual Thinking, eu vou construindo com eles uma nova visão das coisas para poder chegar no último módulo e eles tomarem o protagonismo da vida deles, mas já com um novo olhar. Então, o que acontece? Todos nós, de acordo com que a gente nasceu já com características, que já nascemos com essas características, as nossas experiências, os conhecimentos que a gente vai adquirindo na vida, as experiências vividas, tanto na família quanto no dia a dia, fazem com que a gente desenvolva um olhar que a gente acha o correto, que a gente acha certo. E sabe quando isso fica muito claro, essa construção de olhar? É quando a gente começa e se apaixona por uma outra pessoa que vem de uma família com hábitos, com formas de enxergar a vida, de navegar na vida totalmente diferente. Então, qual é a nossa resposta padrão? Qual é o nosso comportamento padrão quando isso acontece? Mas a minha sogra faz as coisas tudo errado, o meu sogro faz as coisas tudo errado. Nossa, eles comem tudo errado, eles são sedentários. E eu fui criada numa família que talvez cuide muito da saúde, né? Então, isto é um olhar julgador. Quando eu olho para a relação dos meus pais, e isso aí é uma relação conflituosa, por exemplo, eu como filha olhando a relação dos meus pais, e eu julgo. Nossa, eu no lugar da minha mãe já teria mandado meu pai caçar coquinho, catar coquinho, né? E isso é muito interessante, gente, e é muito comprovado dentro das constelações. Toda vez que eu julgo, eu repito. Então, por exemplo, essa moça, por exemplo, que julgava a relação agressiva dos pais, ou o alcoolismo do pai, ela vai procurar a dedo um homem que não seja alcoólatra. E é muito comum, no decorrer do tempo, este homem desenvolver o alcoolismo. Por quê? Porque os encontros, quando você cria um sistema familiar, esses encontros entre homem e mulher, em módulo 5 do curso Spiritual Thinking, né, galera? Quando existem esses encontros de almas e que você se apaixona, e que você ama, e que você casa, e que você cria filhos, né? Gera filhos disso, este encontro não é por acaso. Então, a gente pode ter a simples ilusão que o que vigora num casamento é o amor, e não é. O casamento, o que segura a barra é o amor, é o respeito pelo outro tal qual ele é. E aí não dá para eu entrar muito em detalhe, mas principalmente esses encontros, eles acontecem para que eu cure algo no meu sistema e o outro cure algo no sistema dele.
por exemplo, eu já vi casais que eu brinco assim, que são casais espelhos, né? Quer dizer, eu tenho uma dificuldade da minha família e o outro tem a mesma dificuldade. Então, eu lembro que na minha formação tinha um rapaz que ele foi buscar as constelações porque existia um histórico de suicídio na família dele e um histórico de suicídio na família da esposa dele. Então, quando essas energias se encontram, elas estão, além de formar um novo sistema, elas estão a serviço para a cura desses processos. Olá, Edson, onde entra a conexão entre a espiritualidade e a constelação? A constelação, ela não tem nada a ver com religião, para quem não conhece, né? Mas ele é um trabalho de espiritualidade. Por que ele é um trabalho de espiritualidade? Então, a gente trabalha dentro das constelações sistêmicas com alguns níveis de consciência, tá? Quando a gente começa a se aprofundar nas constelações e no trabalho do Bert Hellinger, esses níveis de consciência, eles vão se ampliando e termina no que o Bert falava, que era movimento do espírito, tá? E o que é esse movimento do espírito? Não é aquele espírito que baixa na gente, não é nada disso. Tudo culmina com uma unicidade. Isso tem muito a ver com várias religiões, com várias doutrinas, né? Por exemplo, na África, eles acreditam muito nessa grande alma que conecta tudo. Eu tenho um filme que eu gosto muito de ilustrar isso, Gato, que é o Avatar. O Avatar tem aquela árvore da vida. E o que é aquela árvore da vida? Se você perceber, é uma unicidade de toda a ancestralidade, de todo o conhecimento daquele povo. Então, quando a gente fala disso, que está além da matéria, a gente está falando de uma energia criadora, Quando você vai estudar física quântica, tem um livro do Amit Goswami, que eu adoro, o Amit, já tive com ele em tours, tudo. Ele fala da mônada quântica, que é quando você se desconecta, quando você morre, o que sobra é toda uma memória da sua existência e que fica armazenada, eu poderia usar o termo assim, armazenada, nisso que ele chama de mônada quântica. A constelação sistêmica, Gato, ela pode ser, às vezes, vista como algo de espiritualidade, mas de uma forma de espiritualidade que as pessoas entendem de espírito, essas coisas, e não tem nada a ver com isso, tá? A Cris Gato já foi, tem um monte de gente aqui que já foi e conhece a constelação, mas ela trabalha numa profundidade de sabedoria de espiritualidade, né? E que todos esses ensinamentos da constelação nos levam a entender esta unicidade que somos nós. Então, eu estou conectada energeticamente com meu irmão, com a minha mãe, com os meus pais, com os meus avós, bisavós, e isso é como se fosse uma bolha. Imagina uma bolha de sabão, envolvendo a mim e contendo em volta de mim toda a memória dessa ancestralidade que se conecta com meu irmão, que se conecta com a minha mãe, que se conecta com meu pai, e forma uma enorme bolha de sabão, tudo junto. Sabe quando duas bolhas se unem, né? E é isso. Quando a gente fala de espiritualidade dentro da constelação sistêmica, ela tem a ver com essa memória enraizada que a gente traz. Quando a gente fala dos emaranhamentos sistêmicos, por que eles são espirituais? Porque ele está ligado à espiritualidade. Ele está ligado à espiritualidade porque é uma memória que a gente traz, é como se a gente trouxesse no nosso DNA
uma memória de tudo que veio antes na minha família, de todas as dores que vieram antes, de todas as conquistas que vieram antes, tá? E quando eu interajo com a minha família, são essas memórias que precisam vir à tona para cura. Por exemplo, eu muitas vezes posso desenvolver, vou falar bastante de alcoolismo, que fica simples eu falar e as pessoas entenderem. Eu posso desenvolver esse alcoolismo porque quando eu monto uma constelação sistêmica, eu estou emaranhada com um membro da minha família que eu posso conhecer ou não e que foi excluído da minha família por menor valia. Mas eu estou completamente conectada com essa energia. Então, por isso que é impossível a gente ter uma família que não tenha conflitos. É ilusório isso. E o que é interessante a gente entender é que, por trás de todos os comportamentos que nós temos dentro do nosso sistema familiar, existe amor enraizado ali, né? Por mais distorcido que seja esse amor, existe amor. Então, por exemplo, quando eu assumo o destino, o mesmo destino de um antepassado meu, por exemplo, de suicídio, o que é isso? Uma extrema conexão de amor. Então, quando a gente faz o trabalho sistêmico dentro das famílias, eu, como consteladora, é como se eu fosse uma cirurgiã que fosse pegar uma veia que está rompida, que carrega esse amor, e eu vou lá e reconecto o amor. E aí eu passo a dar igual valia, eu passo a dar um lugar para essa pessoa, porque isto faz parte, este meu processo de ter esta dificuldade dentro da minha família, faz parte da minha missão familiar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou para as perguntas que me fizeram. Ai, como é que eu faço aqui? Não estou vendo. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não quero ver as solicitações. Cancela. Aqui, qual o papel dos amigos dentro da constelação? Tenho amigos que são como família, mas eles não fazem parte do sistema. Tá, gato? Eles não fazem parte do seu sistema. Quem faz parte do seu sistema? Você, a partir de você, seus irmãos, seus pais, irmãos dos seus pais, avós, irmãos dos seus avós, bisavós, irmãos dos bisavós. E assim sucessivamente, tá? Eu já cheguei a fazer reconexão de 7 gerações anteriores. Então, o amigo, por mais amado que ele seja, eu tenho uma amiga minha, vai estar, inclusive, na próxima turma do Spiritual Thinking, que eu amei que ela vai estar fazendo. Eu tenho amizade com ela desde os 7 anos de idade, a gente se chama de irmã, mas em termos de sistema, ela não faz parte do meu sistema. Eu trato os filhos dela da mesma forma que eu trato as minhas sobrinhas, tá? Tenho o mesmo carinho, sou chamada de tia, eles são os meus sobrinhos, mas em termos das dinâmicas familiares, nós não estamos conectados. Tá, gato? Como conheço constelação, a Marli, ó. Olha só. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Sogra não, né? Sogra faz parte do sistema da esposa, só que eu preciso respeitar a sogra, senão eu vou ter conflito familiar. Por quê? Porque a sogra e o sogro, sistemicamente, vieram antes de mim na vida daquela pessoa. Então, eles têm precedência. Eu não vou pegar emaranhamento sistêmico da sogra, mas eu, como parceiro da minha esposa, eu respeito tudo e todos que vieram antes dela, de mim, né? Olha lá, que cirurgiã, viu? Vai no canal certo, pega na veia, é uma angioplastia. Muito bem.
Deixa eu responder uma pergunta que fizeram aqui. Pessoal, ó, eu acho que eu não pulei nenhuma pergunta, eu dei uma olhada. A gente está indo já para quase 40 minutos de live. Eu vou pedir para vocês, peguem um aviãozinho, mandem para as pessoas que precisam ouvir sobre família, que vocês percebem que tem suas dificuldades, ou afetivas, ou familiares, ou com filhos e etc. Então, pega o aviãozinho, manda para esse pessoal e fala, vem para cá assistir, que tá legal. E quando curtir, para me ajudar com o algoritmo do Insta, manda coraçãozinho, quando curtiu o que eu falei, tá bom? Bom, aí me veio uma pergunta assim, olha, muito interessante da Lilian. A Lilian é uma spiritual thinker, tá terminando essa turma, gente. Quando começa, você fala, nossa, vai demorar 2 meses. E a gente já tá naquela saudade que semana que vem termina. A gente vai dar um jeito de continuar junto, vamos dar um jeito nisso. Olha, pergunta da Lilian. O que faz sistemicamente em algumas famílias ter tanta competição entre irmãos? Sei da parte psicológica, estímulo dos pais, mas e sistemicamente? E o fato de, às vezes, pai ou mãe terem preferência por um filho e demonstrar isso? Bom, eu não tenho como responder, Lilian. Estou vendo aqui que você está mandando beijinho, né? Estou vendo você aqui. Eu não tenho como responder exatamente o que acontece, por exemplo, se esse for o caso da sua família ou de uma família que você conhece que é próxima a você. Mas eu tenho como responder de uma forma genérica algumas dinâmicas que podem estar por trás desses conflitos. Outro dia eu fiz uma constelação sistêmica de uma moça. Ela chegou para mim e falou assim: eu tenho muito conflito com a minha irmã. Eu tenho depressão também, etc. Mas hoje o que mais me incomoda é esse conflito com a minha irmã. Ela é extremamente agressiva comigo, a gente tem que trabalhar junto na empresa, é uma empresa familiar, e a gente tem muito conflito. Eu falei assim, ok, então vamos olhar para isso. E aí, quando eu montei a constelação, eu coloquei uma pessoa para ela, uma pessoa, eu acho que foi uma pessoa para ela, uma pessoa para a irmã, e uma pessoa, acho que por um motivo, se eu não me engano, não lembro todos, ou essa pessoa entrou depois capturada. Mas aí a constelação foi acontecendo, e essa terceira pessoa que eu estou falando, que ou eu coloquei ou que foi capturada pelo campo, ela assumiu uma postura infantil. E aí, o que acontecia? Qual era a dinâmica que estava por trás do conflito dessas duas irmãs, né? A irmã mais velha, entre a irmã mais velha e a que foi constelar, tinha sido perdida uma criança. Eu não sabia, eu não tinha essa informação. Então, quando entrou essa outra pessoa no meio das duas irmãs, essa irmã mais velha falava assim: esta aqui tomou o lugar desta. Então, a irmã mais nova tomou o lugar na família desta. E ela estava indignada, porque ninguém via essa pessoa aqui do meio, essa criança aqui do meio. A única que via era essa irmã mais velha, que gerava conflito com esta mais nova. E a questão toda estava conectada com essa irmã entre as duas. Então, como é que foi feito a reinserção? Foi feita a reinserção dessa criança perdida, a pessoa que estava constelando, olhando para essa pessoa, a outra também dando um lugar para ela e reconectando com amorosidade esses 3 irmãos. A Marli sabe bem essas conexões de irmãos, né, Marli? Depois conta aqui o resultado da sua constelação com o irmão, se você se sentir à vontade. Então, assim, essas são dinâmicas que podem estar acontecendo. Aí a Lilian também disse sim, e o fato de, às vezes, pai ou mãe terem preferência por um filho e demonstrar isso. Existe uma dinâmica que pode estar acontecendo aí. Esta criança, que é o menino ou a menina dos olhos, ou do pai ou da mãe, pode estar representando outra pessoa.
Mas como é que é isso, Adriana? Por exemplo, digamos que seja uma menina e quem é tipo a filhinha do papai, sabe? A filhinha do papai. Porque quando ele olha para esta criança energeticamente está conectada com uma namorada do pai que deve ter terminado um namoro, ou um noivado, ou um casamento de uma forma ruim, né? Não saudável. Então, esta criança nasce com o objetivo de fazer esta pessoa ser reinserida no sistema. Por quê? Porque pessoas que foram prejudicadas financeiramente ou emocionalmente se conectam no sistema. E aí essa criança nasce conectada com a energia dessa outra mulher, e inclusive é muito comum, por exemplo, a mãe ter um processo de rivalidade com essa criança. Porque ela também não enxerga a filha, ela enxerga a energia da rival. E isso pode ser o contrário também. Então, a mãe ter olhos para um dos filhos, porque esse filho está conectado com o grande amor da vida dela. É exatamente a mesma coisa, tanto com o homem quanto para a mulher. Mas não pode ser que eu carrego a energia da irmã caçula do meu pai que morreu na guerra? Teu pai comigo. Pode ser, Lilian. Pode ser. Você tá, pelo que eu estou entendendo, Lilian, você sente que o seu pai tem um carinho especial por você. Você sente essa diferença, é isso? Pode ser, né? A gente já olhou essa pessoa e ela foi reinserida, né? Pode ser isso, mas não sei, pode ser essa dinâmica. É só montando constelação para ver, ô Lilian. Porque, a princípio, com o trabalho de reinserção que foi feito, isso tende a ser minimizado, essa sua sensação e sua percepção. Então, se não minimizar, pode ter alguma outra dinâmica aí. O seu pai, eu não sei se seu pai teve um primeiro noivado, namoro, alguma coisa muito significativa, pode ser isso também, tá? Muito bem. Lilian, eu respondi suas perguntas? Deu para entender? Bora constelar, Lilian. Ela constelou, ela constelou. Agora eu falo assim, gente, dá um tempo para constelar, hein? É que meu pai morreu já faz 6 anos. Entendi. Pode ser, não sei. Aí a gente, não sei. Tá. Podia ser a energia, sim, Lilian. E é isso que eu estou falando. A gente pode supor que exista alguma coisa, mas sem montar a constelação a gente não consegue definir, tá? Olha lá, o gato também era o queridinho. Beth, seja bem-vinda. Bom, ok. Deixa eu responder outra pergunta. Essa outra pergunta foi feita por uma pessoa que vai fazer o curso de Spiritual Thinking. Olha só, a minha amiga e irmã Elaine. Elaine é essa moça que eu falei, que eu amo de paixão, que tenho amizade desde os 7 anos de idade, que os filhos dela são meus sobrinhos e etc. E ela me mandou pergunta: como entender a nossa missão com um familiar? O que eu acho assim, quando a gente... Essa é uma pergunta muito ampla, eu não sei nem se a Elaine está aqui. Elaine, dá um alô se você estiver assistindo, né? E vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Mas, por exemplo, como entender a nossa missão com um familiar? Por exemplo, a minha missão com os meus pais, basicamente, é tomar esses pais tal qual eles são. Ponto. Ponto. Esse é um processo fácil? Não. Quando você aprofunda
no conceito de tomar os pais, envolve eu me colocar no papel de filha, entender que eu sou filha, e respeitar os movimentos desse pai e dessa mãe. Inclusive, se esses movimentos os estiverem levando para a morte. Por exemplo, digamos que meu pai ou minha mãe tenha diabetes e essa pessoa não se cuida. E eu fico lá fazendo papel de mãe, ao invés de me colocar no meu lugar de filho, dizendo o que ele tem e o que não tem que fazer. Quando a gente entende este movimento e que eu entendo que eu preciso tomar esse pai e essa mãe, eu estou à disposição de ajudar esse pai e essa mãe, mas não impedir o movimento que a alma dela caminha. E isso o que eu estou dizendo para vocês é algo extremamente profundo. É algo extremamente profundo. Esse tomar os pais nesta dimensão é você estar de acordo com o caminho de morte que ele está seguindo. Olha, gente, eu tenho 11 anos de constelação sistêmica trabalhando com constelação e tenho mais 2 anos de formação. Entrei em contato com a constelação em 2006. E esse é um movimento que eu me policio para honrar o movimento, por exemplo, da minha mãe. Meu pai já é falecido, né? Então, respeitá-la e olhar para toda a força que ela tem e me colocar no papel de filha, tá? Aí, continuando um pouco, como entender a nossa missão com um familiar? Ali eu vou te chamar, mais 5 minutos eu vou te chamar. Como entender a nossa missão com um familiar? Por exemplo, se são os filhos, qual é a função dos pais em relação a um filho? De forma geral, tá, gente? De forma geral. Primeiro, não colocar a sua expectativa de futuro no filho. Olha que processo difícil. E isso envolve apoiar este filho para os caminhos que ele deseja seguir, mesmo que você entenda que esses não são os melhores caminhos. Por quê? Porque a sua parte, em termos de formação, em termos de cuidado, vai até uma determinada fase. A partir dali, o movimento do filho é seguir para a vida adulta, com todas as escolhas e consequências que ele vai tomar. E você, como pai ou como mãe, acolhê-lo no sentido de ok, então no momento que ele precisa, você dá o colo. Agora, não um colo que aprisione esse adolescente ou esse adulto, jovem adulto, num não crescimento, numa energia infantil. Então, é muito sutil isso, né? Esse estar de acordo. Outro dia eu fiz uma constelação de um rapaz, ele estava num sofrimento, eu não sei se tinha alguém aqui que estava nessa constelação, mas da escolha profissional dele, que tinha uma pressão muito forte dos pais. E os filhos são muito fiéis aos pais. Então, crescer para a vida, e aí envolve o amadurecimento desse jovem adulto, de seguir, inclusive, sem culpa. E os pais precisam entender esses caminhos. E é tão comum eu ver a constelação. Outro dia também fiz um cara, um cinquentão, amigo querido, e ele queria abraçar a arte dele, que a arte dele é ser diretor. Ele foi diretor aí de TV, de teatro e etc. E ele continuava não conseguindo abraçar a profissão, porque isso era algo que energeticamente a mãe não queria para ele. Então, você tem um homem com 50 anos
não conseguindo seguir para a vida. Então, é claro que esta mãe e este pai, eles não têm essa consciência. Não, isso não é maldade. Tudo que a gente vê dentro da constelação sistêmica é amor. O trabalho do Bert é amor puro. É puro amor. Então, é claro que é amor que você não quer que a pessoa sofra. Não quer que o filho sofra como eu sofri, por exemplo. Né? Mas eu tenho que entender que tem horas que eu preciso soltar esse filho para a vida. Então, como entender a nossa missão com um familiar é se conectar de forma amorosa com essa alma que faz parte da sua vida. Porque esta alma que entrou na sua família, ela está conectada e vocês têm esse caminhar na vida por anos juntos. Quando eu faço o curso de Spiritual Thinking, uma das coisas que eu falo, porque começa a dar, eu vou trabalhando, entrando nas dores, tem Spiritual Thinkers aqui que sabem, e aí tem hora que eles falam assim, gente, Adriana, eu não vou conseguir mexer em tudo isso. Eu falo, peraí, eu não estou querendo que você tenha uma família de comercial de margarina, a única coisa que eu quero é que você mude o seu olhar. É isso. É uma mudança de olhar seu que precisa. Outro dia eu tive um rapaz, eu estou fazendo, porque eu faço o curso Spiritual Thinker para executivos individualmente, né? E eu tenho trabalhado essa questão com ele. Eu tenho trabalhado essa questão. Calma, vamos mudar o olhar. Calma, as coisas vão se ajeitar. E ele chegou depois de uma constelação para mim, nesse encontro, ele falou, Adriana, sabe o que é mais incrível? Que depois da constelação, parece que as pessoas mudam. Parece que as coisas acontecem diferente. E eu só fico observando. E porque a gente está atuando numa energia do sistema, né? Gato, Adri, eu era pai helicóptero, demorou para cair a ficha. O que é pai helicóptero, gato? Eu não sei. Nossa, e como se quebra isso? Eu não sei se quebra o quê. Vocês precisam, quando escrevem, como eu demoro um pouquinho para ler, às vezes demora, eu não sei do que está falando. Ó, a Beth é uma ex-spiritual thinker. Com certeza, melhora muito essa mudança de olhar. É isso mesmo. A Beth eu conheço faz 2 anos. Beth, a vida de Beth antes e vida de Beth depois tá muito diferente, né? Um trabalho que ela fez muda a relação com filha, muda a relação dela com família, muito lindo. Muito bem, pessoal. Eu queria falar, antes eu vou chamar a Marli. Marli, só escreve aqui, você está pronta para entrar? Marli, você está com batom passado? Eu vou te chamar, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o curso do Spiritual Thinking. Essa aula que eu dei aqui para vocês, ela é um pupurri do que vocês trabalham de uma forma mais profunda dentro do curso do Spiritual Thinking, tá? Então, como é que ele foi criado, o curso do Spiritual Thinking? Eu tenho um primeiro módulo, que é um módulo de autoconhecimento, tem uma carona muito de coaching, vai falar um pouquinho de neurociência, entender como é que o cérebro funciona, por que a gente não muda alguns comportamentos e etc. Aí ele tem o módulo 2 e 3, que são módulos mais conceituais, que eu vou preparar a mente de vocês para entrar nas suas dores. Então, o segundo módulo é o Spiritual Thinking, os seus 3 princípios. Módulo 3 é constelação sistêmica e os seus 3 princípios. Depois, se vocês quiserem, na minha bio, na Linktree, tem um link que leva para a página do curso com todas as explicações. Aí, pessoal, tá cheio de Spiritual Thinking aqui. Aí a gente entra nas dores, né, galera? A gente entra e vai lá cutucar as dores. O que é cutucar as dores? Eu vou fazer vocês refletirem como é que estão as suas relações familiares, as suas relações afetivas, como que você vê o sucesso, como é que você se vê na sua profissão, o que flui, o que não flui. Eu vou fazer vocês olharem
para as doenças, como essas doenças funcionam para servir os sistemas familiares, para curar os sistemas familiares. Aliás, essa foi o módulo 7, que o pessoal saiu encantado com o módulo. E aí tem o módulo 8, que é essa tal felicidade, que o que eu faço? Eu falo, gente, agora vocês estão preparados com esse novo olhar para tomar protagonismo da própria vida, né? Isso é essa tal felicidade, esse novo olhar é que te traz um equilíbrio e um entendimento dessas relações. Então, tem dos mais diversos depoimentos das pessoas que fazem o curso. Então, tipo, eu fiz terapias anos, com 3 módulos eu consegui entender toda a minha família, todas as dinâmicas, todos os porquês que eu não entendia, com 3 módulos, né? Por quê? Porque o trabalho do Bert e todos os conceitos que eu uso nesse treinamento, eu abordo o budismo, abordo uma série de coisas de espiritualidade e outras linhas, o EFT e etc., te trazem um novo entendimento. Então, a turma do Spiritual Thinking vai começar dia 15 de março. E vou dizer para vocês, ele vai ser a última turma com essa faixa de valor, tá? Eu vou tá alterando isso, ele vai ter o mesmo conteúdo, que é um conteúdo, o pessoal tá aqui, não me deixa mentir, se vocês ficarem destrinchando tudo que eu passo por 1 ano, vocês têm 1 ano de trabalho de autoconhecimento para fazer com que vocês recebem em 2 meses. Vocês recebem muito material a mais do que vocês, inclusive, conseguem processar nesses 2 meses, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aí, o gato disse que gostou tanto que fez 2 vezes. E deixa eu reformular, ele vai fazer a 3ª. Deixa eu ver aqui, ó. Cida Maia, faz o curso do Spiritual Thinking. Aí, ó. O gato falando. Minha mãe faleceu há 8 anos, porque ainda sinto a presença dela. Sidoca, né? Sidoca Maia. Sentir a presença da mãe por um determinado tempo, tá ok. E você vai carregar a sua mãe na sua vida a vida inteira. A sua mãe está em metade do seu DNA. Metade de você é sua mãe. O que acontece, Sidoca, é que muitas vezes a gente não quer deixar o outro ir. E quando a gente monta as constelações sistêmicas, muitas vezes quem está vivo parece morto e quem está morto está extremamente agitado e incomodado com aquele vivo do lado. Então, muitas vezes, eu preciso aprender a vivenciar esse luto para que eu aquiete o meu coração e que o outro possa descansar. E isso acontece a partir do momento que eu entendo que esta mãe que faleceu permanece em mim e que tem um lugar e que nunca vai deixar de ter. Então, precisa ver, cada pessoa tem tempos de lutos diferentes, assim, eu não consigo responder exatamente em que processo, em que momento, em que fase você está. No curso do Spiritual Thinking, o módulo 7, eu trabalho bastante esse assunto, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Como faço para me inscrever? Qual o horário? Ana, o curso ele acontece de segunda-feira, a partir de 15 de março, das 19 às 21h30. Para se inscrever é no www.spiritualthinking.com.br. O link está na minha Linktree, na minha bio daqui. Mas o nome é Pensamento Espiritual em inglês, né? Spiritual Thinking. Thinking de pensamento, tá? Então, tá lá, e lá tem todas as informações, Ana. Bom, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Giane, vamos fazer esse curso, mulher? Passei para a segunda para você ir.
Adri, só esse papo já me fez pensar tanto. Ah, então. Dri, foi você que eu conversei hoje, né? Você imagina fazendo esse curso, Dri? É transformador, não é por nada, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha lá, o gato. Ô, gato, você conhece essa Dri? A gente conversou hoje. Ela vai pirar, né? Olha lá, Giane, vem, vamos fazer a inscrição, gente. Semana que vem, segunda-feira, eu já começo a lançar os pré-works, vocês precisam fazer urgente essa inscrição, para vocês terem uma semana para se preparar para o módulo 1, tá? A Giane está me enrolando. Porque o que acontece? Cada módulo você tem um aquecimento para o módulo, que eu te levo a pensar no tema, e você tem um módulo que a gente chama de mentoria e você tem uma liçãozinha de casa para fazer. Então, por exemplo, a lição de casa que eles têm desse módulo 7 é aplicar a técnica do Emotional Freedom Technique, que é a técnica de liberação emocional, em 2 situações que eles vão vivenciar essa semana. Ou uma situação de estresse, ou uma situação de desconforto físico. Então, estes são os tipos de tarefa que você tem dentro do curso. Então, por que Spiritual Thinking é sabedoria em ação? Porque eu não quero passar só conhecimento para vocês. Eu quero efetivamente olhar as transformações que acontecem. Então, eu recebi essa semana, eu vivo recebendo depoimentos dos Spiritual Thinkers, e aí eu tô caminhando, eu choro. E aí tem uma moça que falou assim, Adri, eu consegui respirar. Eu acordei achando o céu lindo. Eu percebi que eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de viver. Gente, olha a profundidade que essa alma conseguiu se conectar, né? Então, gente, eu sou suspeita para falar. Tem um monte de gente do Spiritual Thinking aqui que valida que eu não estou mentindo. Eu não prometo nada que eu não faço, que eu não faça. Ok, vamos, bora, Giane, estou te enrolando, vale muito a pena, será minha amiga no Spiritual Thinking. Deixa eu ver, vamos encher essa turma da Adriana. Gente, vai ser um prazer estar com vocês. Depois você precisa fazer o curso avançado. Eu tô reestruturando a minha empresa, Beth, vou lançar vários produtos. É que eu não estou dando conta, eu estou trabalhando direto, assim, tá complicado. Por isso que eu vou dar uma pausa, essa turma vai acontecer, aí ela vai entrar numa pausa, eu vou fazer um lançamento de um curso de propósito e vou fazer um lançamento de um curso provavelmente chamado algo assim, do corporativo para o empreendedorismo, tá? Então, eu quero pegar mulheres executivas ou homens executivos que querem alçar voos para o empreendedorismo. Então, eu tenho alguns cursos aí que estão em fase de montagem, então tá bem, por isso que eu vou dar uma pausa depois dessa turma de março, eu vou dar uma pausa com o curso de Spiritual Thinking para poder dar um gás nesses outros produtos, para poder atender essas pessoas que estão pedindo mais coisas, né? Ai, sou guru. Bom, pessoal, Marli, eu vou conversar com a Marli rapidinho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui. E, Marli, vou te chamar, peraí. Deixa eu ver, Marli. Enviar solicitação. Marli, tô te chamando. Marli, amor! Ela passou batom. Ai, ela passou batom, coisa linda.